Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Renata Castilho e hoje analisaremos o texto Resgate na Floresta, procurando os elementos e a estrutura narrativa do texto. Para que isso seja feito, primeiro farei a leitura do texto, faremos a leitura, a análise do texto e depois voltamos para responder as perguntas da aula anterior. Peço o seguinte para vocês: analise bem essa correção, vão até o caderno de vocês, corrijam as perguntas feitas e, se possível, vão na plataforma e voltem na atividade de vocês para corrigir o que vocês tiverem que corrigir. Tudo bem? Então, vamos primeiro para a leitura do texto? Bora lá! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o texto Resgate na Floresta e analisar os elementos e a estruturativa dele. Então, vamos fazer primeiro a leitura. Não faz muito tempo, um barco de traficantes de animais, repletos de gaiolas, com bichos de toda espécie, aportou em Iguarapé. Não longe dali, um menino indígena remava sua pequena canoa. Eram dois os caçadores, viu o menino. Os caçadores atracaram o barco e foram à terra. Procuraram uma espécie rara de macaco. Uma encomenda ilegal de animais silvestres, difícil de encontrar. Eles localizaram a presa, uma macaca adulta com seu filhote. Prepararam as armadilhas, que fazem do seu dia a dia um amontoado de obras vis e desumanas. A macaca conseguiu escapar, mas perdeu o filhote para os homens, e o macaquinho era tudo que eles queriam. Pessoal, aqui sempre é importante olhar essas partes roxas que tem no texto, porque vai explicar. E também os vocabulários que estão em laranja. Por exemplo, Igarapé é um rio pequeno. E viu é uma pessoa que causa desprezo. Juntaram nova presa às demais e o barco partiu na direção do mercado da cidade grande. O índiozinho seguiu em sua canoinha, disposto a recuperar o bichinho e libertar os demais enjaulados. Foram dias e dias de difícil viagem. À noite, quando o barco parava para o sono dos bandidos, o menino continuava remando para superar a distância que o barco a motor impunha a canoinha de remos, que só contavam com a pouca força física de um menininho. De madrugada, o barco seguia a viagem. O menininho ia atrás. Em Belém, um anteposto de contrabandistas e traficantes escondido perto do mercado Ver-o-Peso foi o ponto de chegada. Aqui são observações que você pode ver. Por exemplo, está falando que é o mercado Ver-o-Peso, que é um famoso ponto turístico cultural do Pará. Então, a história acontece no Pará, já temos espaço narrativo aqui. O menino então subiu a bordo, abriu as gaiolas e o saco e exortou fuga os animais sobreviventes, enfraquecidos por aquela viagem de horrores. Pegou um macaquinho nos braços, disposto a devolvê-los à mãe, e na pequena embarcação tomou o caminho de volta. Mais adiante, o dia escureceu. Era apenas meio-dia e o sol sumiu. O menininho já conhecia aquela história de ouvir contar. Agora, ali no meio do rio e no escuro, levando o filhote da macaca, teve certeza de que a história se repetia. O caso da onça ciumenta, que se apaixonou pelo sol. Para que ninguém mais tivesse a luz do sol e o seu calor, a onça engoliu. Aproveitou-se de um crepúsculo quando o astro estava bem perto da margem do grande rio. Nhoque o devorou inteirinho, com licença, e a escuridão se abateu sobre o mundo. Exortou a estimular o grande rio, modo como é chamado o Rio Amazonas. O menino então podia prosseguir no escuro e no frio da noite, e terra iniciava. Não poderia devolver o macaquinho à mãe. Estava disposto a qualquer sacrifício. Usaria da sabedoria de sua gente para completar a missão. Afinal, ele era um índio, pensou, orgulhoso de suas tradições. Tinha que trazer a luz de volta e devolver o pequeno macaco à mãe. Ele aprendera com o avô a história da onça e sabia de seus costumes. No fim da tarde, o menino ia beber água na lagoa.
O menino sempre cuidava do macaquinho, postou-se e esperou. Quando a onça veio beber água, ele viu que o bicho, agora redondo e ainda mais majestoso, iluminava a lagoa com a sua língua, lambia a superfície da água para matar a sede. De sua barriga escapavam pela boca alguns raios do sol aprisionado. O sol estava vivo, comemorou o índiozinho. Era só questão de libertá-lo. Outro resgate, pensou. Depois de beber água, a onça dormia ali mesmo. De comida nunca mais precisaria. Toda a energia que comanda a vida na terra estava armazenada em seu bucho. Quando a onça ronronava, no sonho feliz, o menino aproximou-se e, com uma pena de arara, ave que gosta de rir e fazer rir, se pôs a provocar cócegas na barriga da onça. Numa reação de descontração e entrega, a onça escancarou a boca. Raios do sol iluminavam o rosto do menino. A cócega continuou. Agora, em torno dos beiços da dorminhoca, a onça tanto se mexeu, tanto riu e tanto abriu a boca que, eia, o sol se livrou da barriga que o prendia e voltou correndo para o firmamento. Com a luz do dia restabelecida, o menino pôde continuar a viagem e devolver o macaquinho ao seu lugar. Reginaldo Prante, Contos e Lendas do Amazonas, São Paulo, Companhia das Letras. Aqui está sobre o autor, pessoal. Agora faremos o quê? Análise do texto. Oi, pessoal, e aí, gostaram da leitura do texto? Agora faremos análise dos elementos da narrativa e da estrutura narrativa do texto. Vamos lá. E faremos também a revisão de alguns elementos da estrutura narrativa. Primeiro, que é o enredo. O enredo, gente, é a história contada pelo narrador. Mas eu coloquei uns vídeos aí na aula passada e quem assistiu o vídeo compreendeu. Então, o que sempre vai ser o enredo? É a história que é contada por narrador. E qual era a pergunta? Primeira pergunta, fale sobre o enredo contado na história. Eu falo no máximo a 4 linhas, por quê? Só quero saber qual é a história contada, eu não quero saber a história inteira, só quero saber sobre o que fala. Então vamos aí. Sobre o que eu entendi, libertar os animais aprisionados por traficante e devolver o filhote de macaco à sua mãe. Pronto, eu fiz um resumo sobre o que fala a história. E vamos falar sobre os tipos de narradores? Na história temos 3 tipos de narrador. Numa história pode ter 3 tipos de narrador. Primeiro narrador é personagem, em que o foco narrativo é a primeira pessoa, eu. Ele conta a história que ele mesmo participa. O segundo foco narrativo também é em terceira pessoa e chamamos de onisciente. É aquele narrador que sabe tudo da história, tudo o que vai acontecer, os pensamentos do narrador, sentimentos do narrador, ele está por dentro de tudo. E temos o narrador observador, que o foco também é terceira pessoa, que é o ele. A diferença é que o observador apenas conta o que viu, ele não vai saber tudo como onisciente. E qual é o tipo de narrador dessa história? O narrador é onisciente. Ele conhece tudo sobre a história, pensamentos e sentimentos da personagem. Ele sabe todos os planos do índiozinho, o que o índiozinho vai fazer, o medo que ele tem da onça, a coragem do índiozinho, tudo. Então é um narrador onisciente. E os tipos de personagem? Na narrativa, nós temos 3 tipos de personagens. O personagem primário, que é o protagonista, que é o principal, a história gira ao redor dele. O antagonista, que é o secundário, que é o chamado vilão, que ele é criado para prejudicar a protagonista. E os coadjuvantes, que participam da história, mas não aparecem muito. Mas eu perguntei mais quais são os personagens da história. E era para descrevê-los. O índiozinho, que é corajoso e temido, ele decide libertar os animais. Os traficantes, que são os antagonistas, que são desprezíveis, maldosos e gananciosos. A macaca-mãe, que é uma espécie rara de animal e protetora, embora não consiga proteger seu filho. E o macaco-filhote, de espécie rara, está desprotegido, frágil. E a onça, que é majestosa, iluminada e que é ciumenta, né? Roubou o sol. E os tempos da narrativa? Gente, tem que contar. Teve gente que colocou
que o tempo da narrativa era 16 minutos. Eu não pedi para contar quanto tempo dura a história, não. Eu pedi para falar sobre o tempo da narrativa. Temos 3 tempos da narrativa. O cronológico, que tem o começo, meio e fim da história. Ou seja, quando há uma sequência certinha, com começo, com meio, com fim. Então aí vai ser o quê? Cronológico, histórico, que acontece em algum momento de período da história. Poderia ser a Idade Média, poderia ser a Grécia Antiga. Não é esse caso, né? E o psicológico acontece nas lembranças da personagem. Qual o tempo da narrativa? Explique. Gente, cronológico, pois tem uma sequência comum, começo, meio e fim. Você viu o começo da história, o índiozinho vendo os traficantes, o meio ele tentando recuperar o macaquinho, e o final ele resgatando o macaquinho e voltando para casa. Só que você também vê ele pensando na história da onça. Então vai ter um pouquinho também do psicológico aí. E os espaços da narrativa? O que é o espaço? É o local onde acontece a história, o cenário onde a história acontece. E qual é a pergunta? Fale sobre o espaço da narrativa. Floresta densa, perigosa e misteriosa. Como vocês viram, acontece no Pará e a grande parte no Rio Amazonas também. E na floresta amazônica é uma floresta densa, né, perigosa. A estrutura narrativa, gente, é a sequência que acontece a história. Essa é a estrutura narrativa. Nós vamos ter aí a apresentação, que é o momento que o personagem é falado, apresentado aí, gente, quem é o personagem, as características dele, a característica do cenário, em que momento acontece a história. Então, é nessa parte que o leitor vai ter uma análise do que virá a seguir. O conflito, onde a missão do protagonista é apresentada. Nós temos aí 2 missões apresentadas. A primeira, quando ele decide resgatar o macaco. Então, aí que acontece o conflito. Ele decide resgatar o macaquinho. O macaquinho é raptado e ele vai se resgatar. E temos também quando ele decide libertar o sol da onça. Temos 2 conflitos aí acontecendo. O conflito, a clímax é a parte mais esperada, aquela que nós aguardamos. Sabe aquele momento da novela que acaba no último capítulo e fala, meu, o que vai acontecer no dia seguinte? Esse é o clímax, é o momento aguardado, o ponto mais alto da narrativa. E o desfecho, que é o final da história. Conte a história em poucas linhas, retirando as informações abaixo. Vamos aí. Apresentação. Gente, quem fez diferente, eu vi que alguns conseguiram fazer, embora muitos fizeram de qualquer jeito, sem ver o vídeo que eu coloquei, né? Apresentação. Protagonista vê o barco de traficantes. Conflito. O índio decide resgatar o filhote da macaca e seus animais. E também o sol, né? Então, temos 2 conflitos aí. Clímax. Temos aí o resgate do filhote do macaco e quando ele enfrenta a onça. São 2 clímax esperado. E o desfecho final da história. O pequeno índio continua sua viagem com a missão de levar o filhote do macaco à sua mãe. Então, não acabou por aí, né? O final da história ainda mostra que a história continua. Pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima aula de língua portuguesa. E espero que tenham compreendido sobre narração.